Bem-vindos! O próximo módulo vai abordar o tema dos livros informativos em contexto de sala de aula. A leitura orientada de livros informativos na sala de aula é, sem dúvida, uma das bases essenciais de toda a aprendizagem escolar. Suscita a aquisição de conhecimentos novos, prepara os alunos para estudarem com autonomia, recorrendo a diferentes tipos de textos e estimula o desenvolvimento de competências cognitivas. Pesquisar e adquirir informações em livros exige, de resto, bastante treino orientado pelos professores, pois envolve uma série de operações complexas, como, por exemplo, formar ideias claras sobre o conteúdo geral e sobre os limites do tema a estudar para conseguir identificar qual é a informação relevante. Identificar nas obras as partes, os capítulos, as páginas, as imagens, etc., que são relevantes para o estudo do assunto. Ler, observar, interpretar, compreender as fontes selecionadas. Selecionar a informação nuclear, o que pressupõe análise, identificação dos assuntos relevantes e eliminação de informação secundária. Sintetizar, ou seja, processar intelectualmente a informação recolhida e memorizar eventualmente os pontos nucleares. Há também que realçar um conjunto de atividades que se podem realizar com recurso a livros informativos. Assim, e antes de se iniciar a leitura, é útil fazer uma introdução para verificar se os alunos já têm conhecimentos sobre o assunto a estudar, podendo desta forma criar uma ideia geral a partir da qual poderão formular as suas próprias questões e sentir necessidade da informação. Ao introduzir cada tema, o professor deverá optar por vários tipos de estratégias, nomeadamente: dialogar convidando os alunos a apresentarem o que já sabem e a manifestarem o seu interesse ou desinteresse. Explicar e apresentar os assuntos essenciais e as ideias-chave. Apresentar os livros convidando os alunos a pôr hipóteses sobre o conteúdo. Introduzir vocabulário novo que possa ser útil ou estimulante. Relacionar o assunto com conhecimentos que já possuam. Suscitar a apresentação de dúvidas e de problemas que lhes interesse desvendar. Organizar os problemas em questão e subquestões para que se habituem a estruturar a pesquisa usando a lógica. E agora uma outra pergunta muito pertinente. Como escolher as obras informativas a trabalhar na sala de aula? Eis as nossas sugestões. Em primeiro lugar, há que referir que é indispensável orientar os alunos na seleção de obras para evitar que se sintam bloqueados ao tentarem ler ou consultar textos desadequados. Mesmo com alunos mais velhos, nunca é aceitável recomendar trabalhos de pesquisa sem indicar o livro ou livros que o professor considere mais adequados para o trabalho e para o nível de desenvolvimento dos alunos. Devem, portanto, seguir-se critérios de seleção de obras para os vários tipos de leitores. Vejamos então. Para os leitores emergentes, sugerimos obras com as seguintes características: ter um assunto já conhecido, pelo menos parcialmente. Estar escrita uma linguagem simples. Apresentar ilustrações que correspondam exatamente ao assunto da página. Estar impressa em caracteres grandes. Tratar cada assunto em textos curtos. Não ter muitas linhas por página. Apresentar uma paginação clara. Já para os leitores médios, propomos a consulta de obras com as seguintes características: incluir textos que não sejam muito extensos, informação simples e clara, conter ilustrações adequadas ao assunto e que o reforcem, estar escrita numa linguagem acessível. Por último, e para os leitores experientes, é importante considerar obras que apresentem os seguintes atributos: assuntos que ultrapassam o nível de informação já dominado, frases mais longas e com uma certa complexidade, ilustrações que completem a informação, um número razoável de páginas. Nesta última fase, os alunos já podem trabalhar com várias fontes de consulta e devem ser estimulados a escolher no conjunto das obras disponíveis aquelas que lhes parecerem mais adequadas e as que mais lhes agradarem.
Fundamental é igualmente apoiar os alunos na identificação das partes das obras, capítulos, páginas, imagens, etc., que são relevantes para o estudo do assunto. Assim, é necessário sugerir que consultem a obra escolhida na intenção de descobrirem as partes e as páginas onde estão registadas as ideias principais e as palavras-chave sobre o assunto pretendido. Treinar a consulta de índices e a seleção das partes ou páginas mais importantes, tomando nota das páginas e dos assuntos que contêm e sublinhando ou usando sinais de marcação. Finalmente, aproveitamos para recomendar a consulta de documentos de apoio sobre técnicas de leitura de livros informativos que consta dos recursos específicos desta aula. A fim de saber mais sobre a temática que estamos a abordar, não deixe de visualizar o vídeo com a segunda parte deste módulo.